Fala galera, vamos para mais uma questão de geografia, essa focada no vestibular, em relação justamente agora à introdução à geologia. Nessa questão de geologia, ela vai trabalhar dois aspectos básicos. A primeira é justamente sobre a constituição, essa interna do planeta, e a segunda, um pouco sobre a dinâmica que ocorre da parte interna para a porção, no caso, externa do planeta Terra. Quando a gente observa o planeta, nós observamos que ele é constituído internamente por elementos químicos inorgânicos. Não há estrutura de carbono internamente, devido justamente à sua alta pressão e à alta temperatura lá exercida. Observamos também na imagem que vocês podem ali trabalhar duas questões básicas. Primeiro, essa composição química inorgânica ela não está distribuída igualmente em camadas. Significa dizer que ela é distribuída assimetricamente, onde cada camada terá seu papel fundamental. Observemos na questão do número 1, aonde ali está demonstrando que é a parte mais interna. Essa parte mais interna está localizada a 6.378 km de profundidade. Leva a denominação de núcleo interno e tem um apelido básico chamado NIF, devido à sua composição predominar níquel e ferro. Esse ferro niquelado, ele vai estar no estado sólido, sobre alta pressão e temperatura. Terá uma velocidade rotacional maior que a velocidade externa do planeta, por ele ter uma circunferência menor. Segundo, por ele ter uma densidade maior do que a superfície externa. Então, além dele ser menor, ele é mais denso e rotaciona mais rápido, aonde sua densidade está variando em torno de 9 kg por litro a 14 kg por litro. Na parte superior, que é o número 2 acima dele, eu vou ter o que nós chamamos de núcleo externo. Esse núcleo externo é um núcleo composto de ferro, magnésio e enxofre. Então esse composto químico inorgânico de ferro magnesiano com intrusão de enxofre tem o papel de, primeiramente, evitar o atrito para com o núcleo interno, fazendo com que o calor irradiado desse núcleo atinja a superfície, então ele vai reter essa energia, e essa energia é retida tanto pelo magnésio, que faz seu papel de lubrificante, esse como elemento químico, e o enxofre, que sobre alta pressão e temperatura, ele passa ao estado líquido. Diferente do núcleo interno, o núcleo externo ele tem um estado físico liquefeito, e a temperatura dos 6.000 graus do núcleo interno dissipa-se para 4.000 graus no núcleo interno. Qual é o elemento que eu quero chamar a atenção nessa questão? É que a área de contato entre o núcleo interno e o núcleo externo, ela é responsável pela formação do eletromagnetismo terrestre. Muita atenção nisso, turma. Primeiro elemento básico, quando a gente observa isso, nós temos que lembrar que eu vou ter ferro rotacionando sobre ferro. E aí nós temos a orientação eletromagnética, gerando o que nós denominamos hoje, externamente, a magnetosfera terrestre. Acima vem o número 3. O número 3 é a camada de maior extensão internamente, chamado manto. É uma alusão a uma manta térmica. Ela tem como composição predominante ferro, seguido de silicatos e com intrusão de peróxidos. Então ele é um composto de ferro silicatado com intrusão de peróxidos na forma de gases voláteis. Isso constitui a ele o quê? Há um estado físico pastoso. É um estado intermediário entre o líquido e o sólido, aonde nesse elemento do manto, a relevância dele é que vai surgir aí o magma terrestre. Acima dele, eu vou ter uma camada intermediária. Lembra muito um plástico derretido? Sim. Significa dizer que eu vou ter ali as chamadas plumas de convecção magmática encontrando em contato com a parte inferior da crosta, aonde a gente vai denominar isso de astenosfera ou zona de descontinuidade de Mohorovicic, em homenagem ao geólogo russo Sergei Georgi Mohorovicic. É onde ocorre a energia necessária aos agentes que vão deformar a crosta. A partir desse preceito vem o número 5 e 6, que nada mais é do que a composição da própria crosta terrestre. No 5, ela é denominada de crosta inferior ou cima, devido ao predomínio de silício e magnésio. E na parte superior, crosta superior ou cial, devido à composição de silício e alumínio. Observamos então
Na questão, os conhecimentos disponíveis sobre a constituição das diferentes camadas da Terra nos permitem afirmar que, na letra A, então agora eu quero a correta, a Terra apresenta uma natureza física bastante homogênea. Não, vejam como a Terra ela é bastante heterogênea na sua composição interna. Então aí basicamente já invalida a questão A. Vamos para a questão B. A crosta terrestre não é constituída de uma única massa rochosa contínua. Sim, como se pensava até o século XIX. Então, basicamente, aí no período de uma linha de data de 1801 a 1900, e sim de uma série de placas rígidas denominadas tectônicas. Então significa dizer que na posição 6 nós temos o planeta Terra, na sua constituição magmática, essa litificada, vamos lembrar do ato de litificação, passagem do magma para o estado rochoso. O planeta ele tem 12 grandes unidades fragmentárias de crosta, que a gente chama de placas tectônicas. E a sua dinâmica em si é empregada no que nós chamamos de tectônica de placas. Observamos então que realmente a questão B é a questão correta. Observemos a C, a D e a E. Na C, as forças que determinam o equilíbrio isostático. Olha muito bem essa palavra, professor, o que é o equilíbrio isostático? Nada mais é do que o equilíbrio entre a crosta superior e a crosta inferior em relação à astenosfera ou zona de Mohorovičić. Sendo ela menos densa, significa dizer que as partes mais pesadas da crosta geram o que nós chamamos de princípio de Arquimedes. Elas não afundam porque para cada peso gerado nas partes essas mergulhadas sobre a astenosfera, eu terei 2 contrapesos das áreas menos densas, o que gera o equilíbrio em si. Observemos então que as forças que determinam o equilíbrio isostático das camadas rochosas da crosta terrestre originam-se no núcleo terrestre. Falso! Vai se originar entre a astenosfera e, obviamente, a própria formação da crosta inferior e superior. Na letra D, a Terra apresenta uma natureza física bem mais heterogênea do que se imaginava anteriormente, pois nenhum fenômeno que ocorra no manto se reflete na crosta. Falso! Todo fenômeno que ocorre no manto, que são justamente as plumas de ascensão magmática, que entra em contato com a crosta, ela vai gerar a energia necessária para o movimento das placas tectônicas, vulcanismos e abalos sísmicos. Na letra E, a crosta terrestre corresponde à camada rochosa mais densa do planeta, o que explica o equilíbrio existente entre o manto e o núcleo terrestre. Não, vamos lembrar, sempre o elemento mais denso está na parte inferior, porque se for ao contrário, ocorre o atrito e a desestabilização do equilíbrio em si. Então temos aí na resolução a letra correta, que é justamente a letra B, e aguardo até o próximo exercício.